da Júlia, Senhor, de aceitar, meu Deus, de trazer a Tua palavra nessa noite, Pai. Senhor, nós não podemos calar, Pai. Nós não podemos negar, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. E nessa noite o Senhor deu essa oportunidade que ela tomou posse, Pai. Por isso, nesse momento, que o Senhor venha ungir ela da cabeça à ponta dos pés. Que o Espírito do Senhor venha se apoderar dela de tal maneira, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, todo espírito de timidez, de medo, Pai, em nome de Jesus, que ela não tenha domínio sobre a sua carne, mas que o Teu Espírito fale por ela nessa noite, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor e pode sentar. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. A pastora falou para eu não falar que eu tô nervosa, mas o que eu tô já passou de nervosa faz muito tempo. Ai, ai. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Semana passada a gente cantou um louvor que dizia: fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Aí chegou no final do culto, a pastora me fez o convite. Eu confesso que na hora eu falei que não. E ela falou: não tem jeito, você vai. Eu falei: não, pastora, eu não estou preparada. Não, mas você vai. Aí eu ainda tentei negociar, né? Falei assim: não, pastora, eu abro o culto então, né? Não, você vai pregar. E daí eu provei daquela palavra que fala que quando dá de um lado da gente, a gente tem que dar o outro lado, né? Aí a pastora veio lá e me deu uma surra abençoada. Eu virei do outro lado, a Carol veio e me deu outra. Eu falei: então tá bom, Senhor. E eu confesso que o meu querer não queria. Do outro final de semana, eu tinha passado um final de semana não muito legal. E eu até estava conversando com o Samuel, que eu recebo as oportunidades quando tem alguma coisa que não está legal. Quando eu estou meio moída, assim, sabe? E às vezes a gente queria estar sentado e recebendo, mas aí Deus vai lá e levanta e faz a gente oferecer. E eu estava pensando nisso esses dias, e por que muitas vezes o Senhor quer usar a gente quando a gente não está nos nossos melhores dias? Quando a gente está moído. E Deus ministrou no meu coração. É porque daí sai a essência. O café, para você tomar, o grão precisa ser moído. O vinho, para ser feito, a uva tem que ser amassada. O azeite, para ser azeite, a azeitona precisa ser amassada, porque daí sai a essência. Então, falei: amém, Senhor. E daí vem a segunda parte. O que falar? O que falar? E aí veio algo no meu coração, e no sábado, todo sábado o Samuel joga bola, dura 1h30 mais ou menos, e eu fico dentro do carro orando e lendo a Bíblia, fazendo meu devocional, aproveitando o tempo que poderia ser perdido para fazer alguma coisa de útil. E bem na leitura daquele dia, veio essa passagem que tinha vindo no meu coração. Então, Deus é maravilhoso. Eu não sou a melhor estudiosa, não tenho as melhores palavras, mas eu espero conseguir passar para vocês o que Deus ministrou no meu coração. E eu queria que vocês abrissem, pode ser sentado mesmo, lá em Êxodo 3. Ai, Deus é bom. Peço a misericórdia dos irmãos, que perdoem se eu gaguejar, se eu der uma estremecida, que a perna tá bamba. A gente vai ler só 2 versículos, porque depois a gente vai ler mais algumas outras passagens. Êxodo 3, versículo 13 e 14. O 13 diz: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés,
eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Vamos orar ao Senhor. Deus, esse culto não é nada para nós, não é nada sobre nós, Pai. É tudo do Senhor, é tudo para o Senhor, é tudo para a glória do Teu nome, Deus. Pai, nós Te adoramos. Pai, nós declaramos que a nossa esperança está no Senhor. Nós declaramos que o Senhor é conosco no deserto, Pai. E agora nós apresentamos este momento, Pai. Nós apresentamos a Tua palavra. Pai, que não seja uma figura humana aqui, pecadora, cheia de erros e falhas, Senhor. Pai, mas que seja a Tua presença, que seja o Teu Espírito Santo, que o Senhor continue tratando no meu coração, porque primeiro foi para mim, Senhor. Pai, que o Senhor coloque na minha boca as palavras, e que o Senhor trate no coração da Tua igreja de forma individual, porque o Senhor conhece o que cada coração necessita nessa noite, Pai. O Senhor é exaltado e glorificado neste lugar, e que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Eu gosto de separar em tópicos, e o primeiro tópico é o dia mau inesperado. Se a gente for pegar o capítulo 1, fala da morte de José, da morte da sua família, que o rei, veio um novo rei para o Egito, e esse rei não sabia nada sobre o povo de Deus. E ele via que o povo era muito fértil, e que, embora passando por dificuldades, o povo era muito abençoado. Isso é uma realidade sobre as nossas vidas. A gente pode passar por dia mau, a gente pode passar por dificuldade, mas a gente é um povo abençoado por Deus. E o novo rei, não conhecendo o povo, colocou-os sobre a escravidão. No capítulo 2, a gente vê que é declarado a morte de todo filho homem que nascesse. E muitas vezes na nossa vida é assim. Às vezes a gente chega até a estranhar, porque parece que as coisas estão tudo bem, né? E não é normal que seja assim, né? E às vezes está tudo bem, e quando surge alguma coisa difícil, ela não vem sozinha. Ela vem com 2, 3, 4, 5, né? E algumas situações que acontecem na nossa vida são por escolhas, por consequências das nossas escolhas, só que outras é porque Deus precisa dar uma chacoalhada na gente. A pastora falou aqui na terça-feira uma realidade. Quando está tudo muito bem, a gente não busca Deus da mesma forma, né? A gente às vezes espera acontecer alguma derrapada para orar um pouquinho mais, para vir. Não vinha no culto de quinta, agora eu vou vir. Não vinha no culto de terça, agora eu vou vir. E algumas coisas para nós podem estar boas, mas Deus deseja que elas estejam melhores. Só que para as coisas mudarem, as atitudes precisam mudar. E daí Deus começa a mexer algumas peças das nossas vidas. A gente tem como exemplo José. Ele vivia uma vida que, acredito, tranquila, né? E daí, só que para ele ser rei um dia, ele precisou passar por muitas coisas antes disso. Ele precisou ter uma decepção com a sua família, ele precisou ser vendido para um povo que ele não conhecia, ele precisou ser preso e depois ser esquecido, porque ele revelou os sonhos e pediu para se lembrarem dele e não se lembraram dele. Para Deus depois o exaltar e o colocar em lugar de honra. Então, que a gente possa olhar com, não sei se seria essa a palavra, né? Mas olhar com bons olhos a situação difícil. Porque algum proveito a gente vai tirar dessa situação. Deixa eu beber uma água, gente. O tópico 2, gente, eu não sei se vai dar 5 minutos, se vai dar 10, se vai dar 20, mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração.
E como a pastora disse, eu prego. O Sandro falou, né, que às vezes ele recusa pregar porque ele sabe o peso que ele vai ter que carregar depois que ele pregar. No meu caso, é sempre antes. Então, o que Deus colocou no meu coração é o que eu vou passar para vocês. O tópico 2: o improvável, a misericórdia e o plano de Deus. No capítulo 2, ao mesmo tempo em que foi mandado matar todos os filhos homens, Moisés nasce. E aí é que vem o improvável de Deus, né? A questão de a mãe ficar com ele escondido enquanto dava, a hora que não deu ela colocou no cesto, no riacho, e daí a irmã fica olhando ali de longe, vem a filha de Faraó e acha. Aí depois a irmã vem, tenta dar uma conversada, consegue pegar Moisés e levar para sua mãe cuidar dele novamente. Só que daí Moisés cresce e ele mata um egípcio, ele peca. Só que Deus, ele é tão bom que quando ele tem um plano, não importa se a gente tropece no meio do caminho. Ele vai cumprir, não por causa de nós, mas por causa de outros que precisam ser abençoados por nós. E aí Moisés, ele mata o egípcio e ele foge. E no momento que ele foge, ele encontra uma mulher, ele se casa e ele forma família. E nesse mesmo momento, Deus tem a misericórdia do povo que estava clamando por ele. E vamos ler lá em Êxodo, no 2. Dois, 23 e 24. Passo a ler. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Agora no 3, do 7 ao 10. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui a gente vê a misericórdia de Deus e o plano de Deus. E a gente também vê que as nossas orações e as nossas lágrimas nunca são esquecidas por Deus. Pode ser que a gente ore e chore hoje e não aconteça amanhã. Mas que Deus recolheu as lágrimas e ouviu as orações, Ele ouviu. E que esse possa ser o nosso descanso. E aqui Deus fala que do céu Ele viu o povo. E que Ele tem um plano para esse povo, Ele não vai deixar eles sofrendo. E daí lá em Êxodo 3, o 19 e 20, Ele diz assim: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, eu estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E lá no 4:21, ele diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas, porém, eu vou endurecer o coração dele,
para não deixar o povo ir. Deus avisa tudo. Se a gente não sabe que alguma coisa vai acontecer, é porque a gente não estava atento. Aqui Deus avisa Moisés que ele vai tirar o povo de lá. Mas ele também tem um porém. Não vai ser tão fácil assim. E aí Moisés, seu irmão Arão, vão diante do faraó pedir a liberação para eles irem adorar a Deus. E faraó endurece ainda mais as coisas e fala que o povo era preguiçoso, que eles tinham era que trabalhar. E depois disso, Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus. E Deus avisa o que ia acontecer. Arão e Moisés vão diante de faraó e eles não conseguem o que eles esperavam, que seria fácil. E aí o coração de Moisés fica ansioso. Lá no capítulo 5, os versículos 15 ao 23, diz assim, isso é depois que eles foram falar com o faraó. Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem, façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não podiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que o Senhor me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e de modo algum libertaste o teu povo. E aí vem o tópico 3, um dos males da atualidade, a ansiedade. E daí eu fui para o dicionário. O que significa ansiedade? Aflição, agonia, falta de tranquilidade, receio, desejo impaciente, estado penoso pela expectativa de algum perigo, que se revela indeterminado e impreciso, ou seja, excesso de futuro. A gente é mestre em criar situações na nossa cabeça que ainda não existem e sofrer por essas situações. A gente é mestre em sofrer por antecedência, né? E daí a gente acaba sofrendo mais, porque daí às vezes a situação não acontece e a gente sofreu. E Deus avisou a Moisés e mesmo assim o coração dele ficou ansioso. E eu me lembro, o ano de 2021 foi um péssimo ano para mim, em todas as áreas da minha vida. Estava tudo de ponta cabeça. Só que tinha uma área que estava tudo ok, que era a minha área profissional. Desde que eu comecei a faculdade, no meu primeiro ano, eu já entrei num escritório para trabalhar na área. Em 2021, já estavam fazendo 4 anos que eu estava lá. E eu lembro que em setembro, a gente fez um jejum aqui na igreja, que cada dia orava por aquele dia, né? E 2 dias antes de terminar o mês de setembro, eu recebi uma ligação de uma amiga. E olha como Deus faz as coisas. Essa minha amiga é uma amiga de infância. Antes de morar em Bragança, eu morei 9 anos em Atibaia. E eu estudei no primário com ela lá. E daí eu me mudei para cá,
A gente acabou perdendo o contato, aí eu cresci, entrei na faculdade. No segundo ano de faculdade, ela foi transferida para cá para estudar comigo. E a gente terminou a faculdade juntas. E daí depois ela entrou num escritório, numa construtora, e eu estava no meu serviço e até aí tudo bem. E daí, 2 dias antes de terminar setembro, quando foi umas 6 horas da tarde, eu recebi uma ligação dela, do nada. Ela falou assim, oi, tudo bem e tal. Ela falou assim, eu sei que você não estava esperando, mas eu tenho uma oportunidade para você. A gente está precisando de uma outra pessoa aqui para trabalhar com a gente, e eu só confio em você. Ela falou assim, eu não sei o que você vai fazer, mas pode se preparar para conversar com a Carla, que era a minha chefe no momento. Ela falou assim, eu não sei o que você vai fazer, mas pode se preparar para conversar com a Carla, porque eu só confio em você. Ela falou assim, mas de qualquer forma, me manda um currículo seu, e que eu vou passar para o João, que era o chefe dela. E daí eu mandei um currículo, na semana seguinte eu fui fazer uma entrevista com ele, e foi só eu fazer a entrevista. E daí ele falou, tá, aqui é assim, 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 quando que você pode começar? Aí eu falei assim, me dá pelo menos 1 mês, para eu não deixar a outra pessoa na mão. E daí eu, meu Deus do céu, será que eu vou, será que eu não vou, como que eu converso com ela, porque só nós duas no escritório, como que eu vou deixar na mão? E orando ao Senhor. E daí teve um dia que a mesma amiga me chamou para ir na célula com ela da igreja, né? Ela é cristã também. E daí eu fui, foi uma bênção, e no final da célula eles têm o hábito de fazer uma oração pelos visitantes, né? E daí oraram por mim, e algumas pessoas recebem algo de Deus para falar para aquela pessoa, né? E teve um menino que ele falou assim, você está indo para um lugar? Ninguém me conhecia, gente, só a minha amiga. Você está indo para um lugar, e esse lugar tem 2 formas de você subir. Uma escada e um elevador. Só que você vai ter que subir pela escada. E daí uma outra mulher falou assim, tem uma paisagem linda na sua frente, só que está com um pano preto e você não está enxergando. Mas tem uma paisagem linda na sua frente. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Aí, enfim, conversei com a minha chefe em questão, mudei de serviço, estou na construtora, que eu estou até hoje, e nós estávamos em 3. Eu que entrei, a minha amiga e uma outra arquiteta. Em fevereiro de 2022, essa arquiteta saiu. Aí ficou só eu e minha amiga. Depois, em maio de 2022, a minha amiga saiu de licença maternidade. E ficou só eu. Até aí tudo bem. Depois passou um tempo, quando foi mais ou menos em setembro, outubro de 2022, as coisas estagnaram. Não tinha projeto. Eu até comentei mais ou menos na última vez que eu ministrei o louvor. Não tinha projetos. E daí ficou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, sem projetos. Uma construtora que antes tinha 3 arquitetas, com uma não tinha projeto. E daí veio Moisés em mim. Mas, Senhor, será que era mesmo para eu ter saído de lá? Eu vejo que elas estão com tanto serviço, porque aí depois disso a minha ex-chefe contratou mais 2 meninas, graças a Deus, estão uma bênção. Eu falei, será mesmo que era para eu ter saído de lá, Senhor? Porque não é possível que agora eu estou sozinha aqui e eu não tenho o que fazer. Eu ficava dias em frente ao computador, esperando alguém me pedir para resolver qualquer pingo no i que fosse. E daí, de final de ano, os parceiros, né, de construção sempre enviam algumas lembrancinhas lá para o João, meu chefe. E daí, quando foi em janeiro, teve um dia que ele me chamou na sala dele. Ele falou assim, Ju, vem aqui. Daí eu fui lá. Aí ele estava com um quadrinho na mão. E daí ele me mostrou, ele falou assim, você entendeu isso aqui? Que eu estou olhando e não entendi nada. Aí eu falei assim, João, é um quadrinho bonito, não sei o quê. Era um retângulo em acrílico, né? Aí ele falou assim, eu acho que isso daqui é a cara de uma arquiteta. Tô para você.
porque é para você ir longe. E eu peguei o negócio, veio num saquinho, eu coloquei no saquinho, fui embora. Aí esse dia à noite eu estava até na casa do Samuel. Aí eu parei, teve uma hora que eu parei à noite e fiquei pensando naquilo. Eu falei, é Deus me lembrando do que Ele falou. Era um quadrinho de acrílico, aí no fundo tinha como se fosse um papel sulfite branco, e tem como se fosse uma janelinha, e no fundo tem o céu. E na frente da janelinha tem uma escada, e uma menininha subindo a escada. Qual que era a área que eu estava com dificuldade, gente? A área profissional. Quem foi a pessoa que me deu o quadrinho? O meu chefe. E o que tinha desenhado no quadrinho? O que Deus me prometeu, né? E aí beleza. Aí quando foi até mais ou menos março, eu fiz alguns projetos. Quando foi em abril, parou de novo. Aí parou abril, maio, junho, julho, agosto. Aí quando foi em setembro, gente, eu não tinha mais o que pedir a Deus. Eu não tinha mais lágrima para derramar. Eu não tinha mais, Deus que me perdoe, murmuração para fazer, né? E daí quando foi em outubro, acho que Deus falou que nem falou para o povo, né? Deixa eu ir socorrer, eu já tenho visto, deixa eu ir socorrer. Entrou 4 no mesmo dia. 4 projetos no mesmo dia. E eu sigo trabalhando bastante até agora, graças a Deus. E Deus, Ele é muito bom. E daí um desses projetos é na represa. E esses dias eu estava conversando com uma decoradora, que ela vai fazer a parte de interiores, né, desse projeto. Vai ser uma casa bem grande, de 1000 metros e tal. E daí ela me ligou toda contente, Ju, que não sei o quê, que legal que ele vai fazer comigo. Eu falei, você viu, Eli, que bênção, que não sei o quê. E daí ela falou assim, menina, ontem isso foi agora em janeiro, né? Antes de dormir, eu dobrei meu joelho na cama. Eu falei, Deus, eu comecei o ano sem nenhum projeto. Eu preciso de pelo menos 2 projetos grandes, para eu ficar um pouco mais tranquila. E daí hoje, aí no dia seguinte, ela me falando, né? E daí hoje entra esse projeto, que bênção. Eu falei, nossa, Eli, é verdade. Você não viu a minha situação ano passado, né? Tava apertado o negócio aqui. Ela falou, pois é, eu pensei que você ia sair. Ela falou assim, eu até conversei com o Alessandro, que é o sócio do meu chefe. Eu até conversei com o Alessandro, que eu pensei que você ia sair. Mas você continuou, menina. Eu falei, continuei, Eli. E esse ano vai ser uma bênção para nós, muitas parcerias. Ela falou assim, se Deus quiser. E daí no domingo o pastor Tiago estava pregando e ele falou uma frase que ficou muito marcada no meu coração. Que a oração não é sobre o que Deus pode fazer, porque Ele sabe do que a gente precisa e Ele tem poder para fazer, mas é sobre o que ela produz em nós. Quando a gente ora e não acontece, como que a gente reage? Quando a gente ora e diante dos nossos olhos parece que está demorando, como que a gente fica? Como que a gente se apresenta diante do Senhor, né? E daí a gente entra no 4º tópico da palavra, que eu até esqueci de falar, e é o tema da mensagem. Deus é suficiente. E Ele é suficiente para quê? Ele é suficiente porque Ele é o eu sou. E o eu sou é o quê? É qualquer coisa que a gente precise. Se a gente precisa de uma cura, Ele é a cura. Se a gente precisa de um colinho de pai, sabe? Naqueles dias que você não está muito legal, você só quer o colinho do pai? Ele é o colinho do pai. Ele é a alegria, Ele é a esperança. E Ele é suficiente para cumprir o que Ele prometeu. Depois daqui, a gente conhece a história, a gente sabe das 10 pragas, de tudo que o povo passou e vivenciou no Egito. E daí agora a gente vai lá para Êxodo 12. Êxodo 12, 31 ao 36.
Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. E agora o 40 e 41. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Aí agora eu só queria ler rapidinho o versículo base, 3:14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a você. E hoje é quinta-feira, um culto denominado Culto da Vitória. E a nossa maior vitória é saber que Deus é suficiente. Ele é suficiente para nos prometer algo e, antes de cumprir, nos sustentar. Ele é suficiente para ir no caminho junto com a gente. Ele é suficiente para prover o maná todos os dias. Ele é suficiente para cumprir a tua palavra. Estou quase terminando, tá? Já estou quase terminando, se você quiser subir. E Moisés, ao meu ver, ele foi um dos homens que mais contemplou as maravilhas e o favor de Deus. Ele contemplou as 10 pragas, ele contemplou a coluna de fogo, a nuvem, o mar se abrindo, o maná todos os dias, a codorna, a água saindo da rocha. Ele contemplou subir no monte e Deus dá os 10 mandamentos. Ele viu Deus de costa pela rocha. E só que para isso, Deus tinha que ensinar algo para Moisés antes. E eu pulei de propósito. Faz favor, vem aqui. Fica de pé aqui, ó. De costa para cá, de frente para lá. Isso. Deus teve que ensinar um ato para Moisés antes. E está lá em Êxodo 3. Do versículo 1 ao 5. O versículo 1 diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E agora eu vou copiar uma palavra que o pastor Renato gosta de falar. Vamos conjecturar, irmãos. Vamos visualizar a situação. Aqui, Deus me livre, gente. Não quer ser igual, mas finge que é Deus aqui, tá? Finge que é Deus. E Deus fala: Júlia, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que está é terra santa. Pega a visão, irmãos. Quando a gente vai tirar a sandália, o que a gente está fazendo?
entendeu? Júlia, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Antes de Moisés viver as maravilhas e a suficiência de Deus, ele teve que aprender que ele tinha que se prostrar. E muitas vezes, antes da gente ver a suficiência de Deus nas nossas vidas, a gente tem que se prostrar. E quando a gente se prostra, Deus vai realizar maravilhas nas nossas vidas. E esse é o segredo. Foi isso que Deus colocou na minha vida. No meio, talvez, da falta de alguma coisa, Deus se mostra o suficiente, porque Ele não deixa faltar nada. Nunca nos faltou uma cama boa para dormir, porque Ele promete isso lá em Mateus. Por que vocês estão preocupados? Eu cuido das aves, eu cuido das flores, nunca vai faltar nada para vocês. E essa é a maior suficiência de Deus nas nossas vidas. Amém? Você pode se colocar de pé? Senhor, obrigada porque dentro de tantos atributos, a sua bondade é o que tem estado sobre as nossas vidas. Obrigada pela tua graça e misericórdia, que é o teu favor imerecido sobre nós. Obrigada porque o Senhor é o grande eu sou das nossas vidas. O Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós queremos, e que nós possamos te querer cada dia mais, Senhor. Pai, essa é a tua palavra, essa é a tua verdade para os nossos corações, essa é a tua esperança para os nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos prometer, mas por ser fiel em cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Obrigada, Pai, por este culto, por cada pessoa. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque os teus olhos estão olhando para nós e os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, Deus. Obrigada porque o Senhor é o Deus que nos manda, mas que nos sustenta durante o caminho. Obrigada pela tua fidelidade, mesmo quando nós nos esquecemos do Senhor em meio à nossa turbilhão de coisas e de pensamentos. Obrigada porque o Senhor, o seu amor não é condicionado, Deus, ao que nós fazemos, mas o Senhor nos ama porque o Senhor é o amor. Obrigada, Pai, pela tua palavra, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém.
Glória a Deus, aplauda o Senhor. Se você foi abençoado nessa noite, aplauda Ele de verdade.